Uhum. Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? Boa tarde. Aqui, Também me conseguem ouvir a mim? digam-me, só favor, qual é que é o áudio que está mais alto, se é o do tutor Pedro ou se é o do tutor Pedro. Faz favor. Sim, ambos, diz. Ok, Carolina e o SPT. Ok, ambos. Ok, eu tinha aqui duas janelas, né? As janelas do tutor Pedro Silva à esquerda e a minha à direita. E neste webinar, então, bem-vindos a mais um webinar deste de análise de videojogos. Neste webinar queríamos fazer então um misto, que era para não estarmos apenas a falar e a mostrar exemplos, já fizemos isso nos dois últimos webinars. Queríamos, se calhar, continuar o webinar da última sessão que fizemos do trabalho da Master Jam. Ou seja, vamos continuar aquele modelo que estávamos a fazer, aquele jogo que estávamos a fazer. Eu vou continuar a modelar o blockout do cenário e ao mesmo tempo queria, com o Pedro, falarmos sobre outros exemplos de game design, mais especificamente level design, para vermos o que é interessante aqui para o nosso jogo. Então, no último webinar que demos junto, a semana passada, tivemos a tentar aqui definir um caminho, né? Um caminho e um rio que não se vê quando começa aqui quando a nossa personagem entra. Ou seja, a nossa personagem entra, temos aqui este caminho, podemos ir aqui à esquerda, e depois vemos aqui um arco geodésico em cima. Eu vou continuando a modelar essas coisas neste webinar e gostaria ao mesmo tempo de aprofundar um bocadinho mais sobre isto. Ou seja, dar importância devida nesta parte crítica de blockout. Porque blockout não é só para fazer está tudo bem, ok, não. O blockout é a base para tudo. É aqui que eu vou definir que vou precisar de 3 montes com este tamanho, vou precisar de 5 montes com aquele tamanho, vou precisar de 5 modelos para as casas, vou precisar de um marco geodésico. É aqui onde eu vou fazer a minha lista de coisas que eu preciso de modelar e ao mesmo tempo vou criando blocos para vermos também o equilíbrio e a composição das coisas. Portanto, eu sei que muita gente pensa, esse blockout é só fazer, já está bom, então vá, agora é que é modelar, é que é giro. Não. Se colocarem o blockout no meio do vosso workflow, sempre, vão ficar com a vida muito mais organizada e trabalhar em equipa torna-se muito mais fácil. Claro, até porque se vocês estiverem a trabalhar enquanto artistas com programadores, é boa ideia darem o blockout logo, assim que fecharem mais ou menos o level design, darem o blockout aos programadores, ou à equipa de programadores, ou só um, depende, para irem testando as mecânicas e vendo, por exemplo, se tiverem saltos no vosso jogo, ver se o blockout está com as dimensões de salto da personagem. Imaginemos que nós queremos que a personagem salte 2,5 metros, garantir que com a força de salto de 2,5 metros conseguimos saltar para todos os sítios em que queremos saltar e que não conseguimos saltar para sítios onde não queremos que o jogador chegue. Portanto, todos esses pequenos pormenores que fazem a diferença e que podem mostrar, ou pode ser a diferença entre um jogo cheio de bugs e que facilmente conseguimos sair fora do mapa, ou um jogo bem conseguido em termos de colisões, muitas das vezes é conseguido através do blockout, mesmo antes de terem os assets finais no jogo. Pedro, eu ia fazer aqui uma sugestão, que era dizeres-me jogos que tenham assim espaços exteriores, eu tentar, ou consoante aquilo que tu dizes, eu ir buscar um jogo que eu não tenha jogado e que eu não conheça, que existem muitos aqui no clipe, e portanto eu também nunca joguei muito, nunca fui grande jogador de Nintendo, a não ser na altura do Game Boy os primeiros Pokémon. Portanto, se me fores dando alguns jogos com espaços exteriores, aquilo que eu vou fazer é entrar no nível, tentar perceber através do level design para onde é que eles me estão a tentar guiar
com olhos de jogador e perceber que aprendizagens é que podemos tirar daí também para este projeto e irmos fazendo assim uma espécie de um ping-pong entre aquilo que queremos para o nosso jogo e aquilo que nos é oferecido noutros projetos que já sabemos que foram um sucesso. Então, como é Nintendo, a maior parte das coisas que estão aí é da Nintendo. Lá está, a Zelda é sempre o mais parecido com aquilo que nós estamos a fazer. Porquê? Porque só estamos a criar um mundo idílico, né? Uma coisa idílica, uma coisa que é uma farm, né? Aquele exemplo que eu mostrei no último webinar do Majora's Mask e do Ocarina são bons, porquê? Porque tem uma farm no meio, tem caminhos e dá para ver mais ou menos como é que o terreno é feito e como é que eles pensam. Esse, por exemplo, neste caso específico, deixa-me só aumentar aqui um bocadinho. Neste caso específico, isto é o Overworld do Majora's Mask. Sim, exatamente, do Majora's Mask. É um mapa demasiado fechado, ou seja, é um mapa onde esta parte interior não se vê. O que dá para jogar é a parte onde estás com o rato, é a parte é essa parte onde estás agora, mais para a frente, bem mais para a frente também. Essa parte interior é a cidade e essa parte da cidade não está acessível, está acessível, aliás, mas é um outro modelo. O que dá para ver é só os edifícios mais altos. Exatamente, e por isso é que eles acabam por fazer este tipo de coisas, que é de todas as visões possíveis em que o jogador está, apesar de não haver modelos que de facto tenham importância aqui dentro, porque não é neste sítio que nós jogamos. Como o Pedro está a dizer, existe provavelmente aqui um portal qualquer em que nós entramos e ele dá load ao próximo nível da cidade em específico. Agora, reparem como eles têm o cuidado de manter os telhados, portanto, da cidade, de forma a que, independentemente do sítio em que eu esteja, eu consiga ter um bocadinho de detalhe do interior da cidade. Isto é especialmente importante nesta altura em que não conseguimos fazer level streaming, mas pode ser uma boa dica para alguns dos vossos projetos, se quiserem fazer loading screens e esse tipo de coisas, porque, por exemplo, para mobile é quase um requisito. Aliás, falando em mobile, uma das boas práticas que vocês podem ter em mente é, se funcionava na 3DS ou na PlayStation 2, a 3 já tinha tecnologia mais avançada, mas pronto, PlayStation 2 funcionava na PlayStation 2 e alternativas da Nintendo dessa altura, então é uma boa prática para o mobile hoje em dia, porque o software é mais ou menos equiparado. Existem processadores um bocadinho mais rápidos, mas em termos de processamento gráfico, os telemóveis são um bocadinho ainda no 3D um bocadinho limitados. Ok. Então, deixa-me ver se eu encontro um exemplo mais parecido com aquilo que nós... Ok. Em relação a pontos de interesse, existe sempre este tipo de coisas, que é aquilo que nós estamos a tentar fazer com a questão do marco geodésico, que é... Eu não sei propriamente o que é que está a acontecer ali no meio, nem o que é, mas pelas cores utilizadas e pelo contraste que é criado, eu sei que é um ponto de interesse e que eu nunca joguei o jogo, mas há qualquer coisa neste objeto em específico, que há de ser um vulcão ou algo do género, que tem o seu interesse e que devemos procurar caminho para. Portanto, a mesma coisa que a casa. Tem aqui alguns identificadores de que isto é um ponto importante para a história, especificamente. Mas não tão importante como, reparem na composição, não tão importante quanto o vulcão que aparece aqui em cima. Portanto, aquilo que nós tentamos com o marco geodésico e com as casas é um bocadinho isto. O marco geodésico é o ponto final da primeira jornada do nosso jogador, mas se calhar podíamos colocar uma casa
no caminho para o marco geodésico, em que tu podes perceber mais ou menos o que é que fazes no jogo em si. O que é que te parece, Pedro? Ou seja, imagina teres um espaço em que tens uma personagem apenas e que tu podes tentar marcar para assassinar e... Não percebi, um espaço, não percebi o que quiseste dizer. Um ou espaço. seja, teres uma das casas com apenas uma personagem, ou introduzires uma personagem no início do jogo enquanto... Logo no início, sim, ao pé exato, do marco enquanto- geodésico, sim. Exatamente, enquanto andas para o marco geodésico, porquê? Porque assim, se perderes logo no início, porque provavelmente até não vai ser essa personagem, sendo que é a primeira que encontras, se perderes o jogo, não só percebes que tens que ter atenção às pistas e à forma como escolhes a personagem, mas também não tens como é que se diz, um abate tão grande no teu progresso de jogo, porque foi logo no início. E então é uma boa forma de ensinar o jogador que tem que ter calma e tem que pensar um bocadinho. Já vamos fazer isso então. Vamos fazer isso. Então, faz assim, vai continuando a ver, se faz favor, outros, Ok. para encontrar, e qualquer imagem que tu aches interessante, faz sempre print screen e guardas num PureRef ou guardas noutra imagem, que é para saberes exatamente isto que queres. Pronto. Ok. O Dark Souls está aí também, tem aí várias coisas também interessantes, vários níveis interessantes aí. Certo. Então, onde é que eu estava? O que é que eu estou a tentar fazer aqui? Eu tinha andado a colocar aqui montes, né? E decidi que, em vez de estar a fazer montes aqui ao calhas, que me serviam para ajudar, pelo menos, a perceber qual é que é a parte correta do caminho que devemos tomar, isso tudo, eu queria, se calhar, unificar isto tudo no mesmo objeto. E no mesmo objeto, não com coisas colocadas, ou seja, os montes quer que façam parte do mesmo objeto. Então, o que eu vou fazer é juntar isto tudo e fazer um plano para depois, mais tarde, triangulá-lo e colocá-lo um bocadinho mais acima. Só que eu estou a ver qual é que é a melhor maneira, a maneira mais rápida e mais interessante de eu fazer. Por isso, deixem-me pensar. Eu tinha aqui, então, um objeto. Que eu quero fechar. Então, se calhar eu queria fazer aqui um fill disto. Um quad fill, se calhar, mas o quad fill não vai ficar... Como é que é o quad fill? Nunca fiz quad fills aqui, nunca faço quad fills aqui. É um fill normal. Mas como é que é o quad fill? Grid fill, não era quad fill, era grid fill. E porque o grid fill está assim? Está mal, porque isto é... sem 1. Vamos aplicar os transforms disto. E agora sim fazer o grid fill. E porque é que está a fazer isto assim? Não sei. Bem, não sei porque é que não está a deixar fazer. Pronto, vou aqui fazer F, simplesmente F. Depois vou triangular isto. E depois de triangular vou colocando alguns pontos. Que interesse. Como é que eu hei de fazer isto? Triangular isto, ou seja, vou ter que fazer triangulate faces, mas depois dá-me isto. Ou seja, aquilo que eu quero fazer é triangular as faces. Era isto que eu queria fazer, mas não é isto, porque isto dá-me aqui muita informação e aqui a meio não dá. Portanto, eu não estou a ver uma maneira de fazer triângulos, a não ser com um quadro, mas não me apetece fazer o quadro, depois fica demasiado pequenino. Se calhar o que eu vou fazer é uma coisa mais simples. Eu vou fazer capa para a knife e agora vou ajudá-lo a cortar aqui algumas partes. É mais fácil se eu fizer assim. Ou então juntar, posso selecionar este ponto e utilizar a tecla J para juntar, para fazer um connect entre este ponto e aquele. E assim ajudo-o a ter aqui uma subdivisão melhor. Mesma coisa aqui,
Aqui com este, com este. Este com este J. Este talvez com este J. E agora sim vou juntar, vou se calhar este com este. Não, mas este aqui não vou precisar porque isto é tudo uniforme. Vou selecionar tudo. E agora vou fazer um triangulate. Isto. Acontece-me isto à mesma. Tenho que pôr mais informação aqui. Ok, só à parte. Reparem, eu sei que nós já dissemos isto várias vezes, mas reparem, reparem que isto, a Skybox, é basicamente uma mesh gigante que anda a rodar, portanto uma espécie de uma esfera achatada que anda à volta. Portanto, e vocês não precisam de utilizar sempre as Skybox do Unity e ou depois terem que estar a fazer um shader para o efeito, vocês podem utilizar uma esfera com as normais invertidas, criar uma animação em loop de uma rotação de 360 graus, alteram depois a velocidade da animação e colocam apenas uma textura e conseguem fazer algo deste género que pode ser o suficiente para o projeto em específico que vocês estão a fazer. Depois reparem como estas cards, estas billboards, funcionam muito bem assim à distância. Portanto, se quisermos adicionar elementos de montanhas ao fundo ou coisas do género, que até é capaz de ser uma possibilidade para nós, Pedro, se não quisermos meter o fogo muito, muito denso, podemos pôr assim umas cartas destas ao fundo. São sempre boas formas de dar profundidade ao cenário, sem gastar grandes recursos. Agora, para quem estiver interessado, este tipo de outline que vocês estão a ver, que é um outline muito rudimentar, isto é basicamente uma cópia da mesh com as normais invertidas e cria este efeito, portanto este preto, uma espécie de um offset ou escalado um bocadinho. Se vocês repararem, exatamente a mesma mesh, simplesmente foi um bocadinho escalada e portanto cria este efeito, um outline através da própria mesh. Okay. Este tipo de cenários tem algo que é um bocadinho difícil, que é o facto de nunca terem muito espaço. São normalmente sempre cortados em pequenos blocos. Estás a ver qual? De jogo. Eu estou a ver o Okami. Ok. Ok. Vamos para o PC. É assim, em termos de level design, se nós também não falamos muito disto ainda, mas nós precisamos de encontrar uma forma de dar as hints ao jogador de qual é a personagem que deve morrer, certo? Nós falámos de código, acho que era o tema, código, pensámos em runas, depois mostrámos, tivemos a ver umas coisas do Alentejo, umas figuras e não sei o quê, havia um sol e umas coisas do género, que eu acho que temos isso no Pure Ref ou no Miro, mas como é que nós passamos isso ao jogador? Como é que dizemos ao jogador que através destes símbolos em específico descobres qual é a personagem? Metemos os mesmos símbolos perto das personagens, nas casas, por exemplo? Como é que pensavas em fazê-lo? Sim, assim. Ok. Então, imagina um sol na casa de uma personagem para indicar, ok, imaginemos que queremos que seja o sol a morrer ou a personagem que está dentro da casa do sol, e como é que guiamos o jogador até lá?
Não é com um sol, né? Não vamos desenhar um sol. Certo, É nem, demasiado óbvio. certo. Nem com God Rays e coisas desse género, não é? Porque senão torna-se demasiado óbvio. Ou não? Sim. Pois. God Rays também não. É demasiado óbvio. Eu acho que é mesmo só com pedras no chão com runas. Vamos simplificar. Acho que é mesmo só isso. Espera aí, deixa-me pensar aqui numa maneira como Ok. eu pode fazer isto. Ok, ok. Não lembro como é que se faz um cheirinho rap aqui, mas pronto. Isto não é. Enquanto o Pedro está a trabalhar ali na modelação e Estou a tentar fazer aqui um menor, que eu já não estou a conseguir perceber. sim, eu queria só salientar algumas coisas que não necessariamente vão aparecer neste jogo que estamos a fazer, porque pronto, também é um jogo de uma escala pequena, mas só mostrar aqui um bocadinho porque é que o Portal é o Portal, ao fim e ao cabo, e porque é que é um marco tão grande na história dos videojogos. Porque a atenção ao pormenor é de facto muito, muito boa. Reparem que em todos os níveis, ou quase todos os níveis do Portal, vocês têm este tipo de janela, o que, mesmo que não percebam muito bem a história, nem o que é que se passa no Portal, de antemão, sabem que estão a ser observados, que é sempre uma espécie de um gabinete com cadeiras viradas para vocês e ecrãs e coisas do género, portanto estão a ser observados. E é este tipo de pormenores que fazem a diferença depois na forma como o cenário imerge o jogador dentro da narrativa do jogo. Portanto, este tipo de coisas é muito, muito simples e cria um ambiente no jogo completamente diferente. Depois arranjaram também uma estratégia muito, muito simples e eficaz de guiar o jogador para o sítio onde as coisas têm que acontecer. E o pretexto para que isto tudo faça sentido e termos esta espécie de linha que leva de um puzzle para a porta que ele deve abrir é muito simplesmente isto. É uma test chamber, estamos a ser observados e tu, que és o rato do laboratório, entre aspas, deves seguir aquilo que nós te estamos a mandar fazer. Ou seja, a forma de guiar o jogador é justificada pela narrativa do jogo e acaba por quebrar um bocadinho a quarta parede, porque ao fim e ao cabo vocês jogadores e nós jogadores somos mesmo o test subject de um cenário que foi montado para nos guiar e para nos levar à resolução dos puzzles. Portanto, acaba por ser um bocadinho uma imersão demasiado grande e que se isto fosse em VR e com uma narrativa muito, muito complexa e com referências à própria pessoa em que está a jogar o jogo, podia se tornar um bocadinho assustador até. Por isso é que o Portal é o Portal e este tipo de pormenores devem sempre analisá-lo com a máxima atenção e perceber, ok, imaginemos que estão a jogar o Portal. Isto é um bom exercício que podem fazer, que é jogar o Portal do início ao fim e sempre que passam um nível perceber todos os passos que vocês fizeram, que foram deliberadamente criados para que vocês fizessem exatamente como fizeram
e que outros níveis é que vocês fizeram uma rota diferente de passar o nível. E vão perceber que em 99% dos casos era exatamente como era suposto e vocês seguiram exatamente o caminho que era suposto seguirem. Portanto, o level design neste jogo em específico e no Portal 2 ainda fica mais exacerbado. É mesmo o level design, a qualidade do level design da Valve no Portal. Gostei imenso desse jogo por essa simples razão, né? E ao mesmo tempo por ser muito parecido também com o Half-Life, como era a mesma engine e tudo. O Half-Life para mim também foi um daqueles jogos que acabou por definir para mim o que era um bom FPS. Ou seja, antes desse jogo, antes do Half-Life 2, eu não tinha jogado nenhum FPS a sério. Joguei o Wolfenstein quando era mais novo em casa de um amigo do meu irmão ou assim, mas nunca tinha, ou seja, o Wolfenstein, o Castle, o primeiro, aqueles ranhosos tipo antes do Doom, mas nunca tinha jogado um FPS a sério. Conhecia a malta que jogava o Unreal Tournament, jogava essas coisas todas. Foi exatamente em 2005, acho eu, que eu joguei pela primeira vez o Half-Life 2 e achei que aquilo era uma coisa fantástica, claro. Porque era cinemática, não tinha nada a ver com o que eu estava à espera mesmo. Estava à espera de uma coisa que era só tiros e nada de especial. Claro. E aquilo não, tinha mesmo uma história, era uma coisa bem definida. Fiquei muito surpreendido com isso. O que eu estou a fazer, entretanto, é só mesmo para interromper só um bocadinho, que já continuas, Pedro, era só mesmo, estou a utilizar o tweak para fazer a ilha um bocadinho mais mole, mais não tão triangular, e depois já vamos decimar isto de uma maneira que fique um bocadinho mais natural. E mais low poly também. Ok, então. E cada vez que escolhes um jogo, diz qual é que é o jogo que estás a escolher. Certo. Eu estou à procura, ao fim e ao cabo, de. Portanto, já te mandei uma screenshot há pouco do Majora's Mask, salvo erro, ou foi do Ocarina of Time, se calhar foi o Ocarina of Time, em que tem uma espécie de pequenas ilhas onde tem um ponto de referência e nós podíamos fazer, por exemplo, ter uma ponte para uma certa zona do mapa que só podes aceder ou através de uma ponte ou através de uma descida de água, também é uma possibilidade. Enviaste pelo Discord? Já que temos. Enviei pelo Discord, sim, ou seja, como eles estão a usar pontes em específico e nós temos a possibilidade de colocar a água a subir e a descer, podemos, por exemplo, na maré baixa, entre aspas, abrir uma espécie de um caminho para outra casa e isso pode ser uma boa alternativa, por exemplo, para a Lua. Ou seja, ou termos um símbolo. Espera aí, que eu não estou a partilhar a imagem. Ok. Ou termos um símbolo de uma onda ou qualquer coisa do género e podemos guiar o jogador para essa casa e ele perceber que só quando a maré baixa é que conseguimos aceder a um ponto. Isto é o Lake Hylia, isto é uma zona, uma parte muito específica do jogo em que nós entramos aqui e vemos água. Mas depois consegue-se perceber lá por baixo desta ilha central que tem uma árvore, conseguimos perceber que existe lá qualquer coisa. Mas não conseguimos aceder porque nós não conseguimos mergulhar tão fundo ainda. Esta casinha que está aqui é uma casa onde nós entramos e onde aprendemos a mergulhar um bocadinho mais do que é suposto. É uma zona engraçada. Mas isto tem cliffs e querias fazer uma coisa assim deste género, uma coisa que tivesse... Não necessariamente, ou seja, em vez de termos pontos especificamente, podíamos ter uma parte da ilha ou parte da península que é um bocadinho mais saída que as outras, tem lá uma casa e só tens acesso à casa quando a maré baixa, por exemplo.
é uma possibilidade de adicionarmos um elemento extra ao puzzle. Ok. Ok, então olha, então, consegues ver, estás a ver no stream Sim, o que eu estou a estou a ver fazer? no stream. Ok, então o que eu estou a fazer é a base. Depois, a partir daqui, eu estava a pensar fazer, se for preciso, um cliff ou outro para tapar as coisas, e aí sim é se vou colocar espetado aqui na geometria. Quer dizer que depois podemos mover onde quisermos. O que eu queria fazer era a base e fecharmos a base, que era um caminho mais um rio, não é? Mas para isso eu vou fazer agora aqui, se calhar, um decimate aqui um bocadinho mais simples. E desta maneira eu consigo fazer, quero fazer uma coisa um bocadinho mais assim, desta maneira, assim. Ok. Assim. E agora quero subdividir isto. E agora posso simplesmente selecionar isto e fazer aqui um randomize select, por exemplo. Ou então um checker de select. Não, checker é pouco. Um select random é melhor. Ou seja, vou selecionar um número random de faces, vou movê-las sem o como é que se chama? Sem o proportional editing. Faço cá também um checker de select, só para ter um bocadinho menos de gente. Aqui, menos de seleção, se calhar outro. Checker de select. E movo um bocadinho, só para ter aqui um bocadinho de informação. Agora de repente tenho aqui isto assim como eu queria, que é muito mais definição, mais bonito. Aqui há alguns bocados onde eu posso ter casas. E agora, vamos fazer assim, vamos fazer um pequeno truque. Eu ao mover isto, eu movi tudo assim aleatoriamente. Eu quero que os limites, quero que os limites sejam planos, completamente planos. Então vou ter que selecionar os limites disto, as bordas disto. Para isso vou fazer select similar, direction, region, length, não. Como é que eu faço isto? Select link, não. Shortest path. Queria selecionar isto tudo de uma vez, em vez de estar aqui a fazer Shift Select, mas pronto, vou ter que fazer Shift Select com o Alt. Ok. Se eu fizer Shift Select tudo aqui à volta, depois é só fazer SZ0 e ele fica completamente plano. Entretanto, eu também já estou a ver algumas ideias para shaders e coisas do género, e materiais e etc. Eventualmente vamos ter que passar para essa fase e pronto, eu também vou tirando já algumas ideias. Peço desculpa pelo atraso, diz o Fábio, qual é o site que estão a usar para visualizar isto tudo? Já falamos várias vezes dele, é muito útil e nós utilizamos em vários webinars. É o noclip.website. Portanto, é uma espécie de um museu de jogos clássicos. Estas árvores são todas feitas com cards, como normalmente é feito. É uma coisa que a relva, portanto, são cards sobrepostas e depois com
texturas vamos a ver, e depois, como já é comum, Vortex Colors a monte para dar sombreados, diferentes cores às texturas, etc, etc. Portanto, em vez de utilizarem diretamente lit materials, portanto materiais PBR e coisas que mais, aquilo que utilizam é a Vortex Colors. Reparem como estas cores dos vértices dos quads são um bocadinho mais cinzentadas, porque é a zona que é suposto ser mais escura, e depois tem outras mais verdes, outras mais branquiçadas, e depois, se eu voltar a ligar as texturas, reparam que esta é então aquela zona em que tínhamos as... portanto, é basicamente para criar uma espécie de um ambient occlusion falsificado e pronto, e dá um bom aspecto ao resultado final, mesmo não sendo com uma tecnologia muito, portanto, muito avançada. Vocês veem aqui o azul dos Vortex Colors, criam uma espécie de um blend maior entre esta água que aqui está e a textura do terreno. Ok, o objetivo da análise é, já que estamos a trabalhar nesse projeto, nós temos estado a analisar, ou eu tenho estado a analisar primeiro, certas composições ou certos níveis especificamente que possam ser úteis para aquilo que o Pedro está a fazer neste momento, que é uma espécie de um blockout, já com algumas features meio finalizadas. Principalmente, se calhar, o aspecto do terreno, mesmo que depois leve mais um detalhe ao outro, vai ser mais ou menos aquilo que ele está a fazer para já. E daí a questão do blockout ser tão importante, porque grande parte do blockout pode ser, em termos de estrutura, mais ou menos aquilo que será o produto final. E depois, a questão dos materiais e das técnicas utilizadas também pode ser muito útil. Especialmente porque nós estamos à procura de uma estética meio PS1, PS2 para este projeto, e então ver como é que na altura se faziam as coisas pode ajudar depois na criação dos materiais e dos modelos. Portanto, uma das coisas que eu gosto especificamente desta água, e que é provável que retire depois para o nosso projeto, é o facto de termos um modelo PBR, aqui, ou não sei se PBR, mas uma forma de renderização de materiais lit, portanto leva com a luz do cenário, portanto neste caso acaba por ser ambient light, tem uma smoothness a zero, portanto é 100% refletivo, tem provavelmente um metallic um bocadinho subido, e nós temos esta reflexão que é muito interessante, e depois temos aqui duas scrolling textures que são exatamente a mesma textura, mas em duas camadas, e uma anda muito mais rápido. Aliás, eu vou andar com esta um bocadinho mais lenta, portanto esta anda mais rápido e a outra segue de uma forma um bocadinho mais lenta e cria este efeito. Portanto, como é que ele faz as curvas exatamente como querem, tem depois a ver com a forma como os UVs são criados. Afinal, ele segue o caminho dos UVs. Portanto, pode ser interessante para copiar mais ou menos esta água para o nosso riacho, ou fazer algo do género. Parece bem engraçado. E vamos, depois quando passarmos para essa parte, vão ver também qual é que é a abordagem para a criação de algo deste género. Eu vou guardar Deixa eu queria fazer. Estava aqui com dificuldade em fazer uma coisa automática, mas ao mesmo tempo, como isto está cheio de enclaves e isso tudo, eu vou ter que limpar aqui um bocadinho aqui o terreno. Ok, este mais este mais este, posso fazer aqui um smooth.
SZ0 e GZ. Pois, reparem como é tão fácil criarem um nível subaquático com a adição de técnicas que utilizam para exteriores com umas pequenas alterações nos materiais. Nós não vamos fazer nada subaquático, mas vou só dar este pequeno à parte para que vocês, se quiserem fazer algo deste género, possam fazer. Portanto, a única coisa que difere é que em algumas meshes especificamente têm umas cartas com umas animações, isto são animações 2D postas em cartas, e cria este efeito 3D, têm a tal textura, ou neste caso são texturas que estão a fazer isto, em vez de serem só assim como no riacho, cruzam-se, certo? Portanto, é isto que temos aqui a ver, acaba por criar aquilo que é chamado de caustics nos shaders. Não sei em português como é que isso se diz, cáustico, cáusticas da água, Cáusticas, sempre disse cáusticas, não é? As cáusticas. Depois temos aqui uma mesh em cone que abre nas pontas, que tem umas partículas a ir para cima. Vemos ali uma sprite a rodar que parece o sol, certo? Com uma mesh, também ela toda preta à volta, com a parte de cima em azul, parece que é a superfície da água. E pronto, e está feito o efeito. Em vez de depois termos plantas verdes no cenário, temos então as algas e temos tudo muito azulado, mas é basicamente um canyon que vocês podiam ter no exterior, aplicam algumas alterações na skybox e nos materiais e tem um nível de baixo de água, ao fim e ao cabo. Portanto, ver locais como este no clipe de jogos clássicos pode-vos dar uma ideia boa de como executarem algumas técnicas para os vossos jogos. Eu estou só aqui a limpar estas partes aqui chatas deste extrude. Que eu quero fazer depois com que a água venha até aqui, um bocadinho mais abaixo, do nível 0. E para isso eu não posso ter dois planos assim, tenho que sempre fazer uma transição suave. Como nós não vamos até à água, nunca, posso depois fazer a partir deste ponto extra uma colisão para a personagem não ir para lá. E eu depois faço isto, ok, Pedro? Agora, claro. O mais importante agora é isto, que é fazer com que isto faça sentido. Estas partes façam sentido. Infelizmente estas coisas, muitas destas coisas, para ficarem bem feitas, têm que ser feitas à mão. Para parecer uma coisa natural, porque senão... Quando é assim para fora, eu estive a fazer assim extrude, quando para fora, quando há aqui estes cantos, acontece sempre isto. Então estou sempre a fazer G, Shift Z, G, Shift Z e movê-lo em Z, no plano YX. Aqui também. Está bem. Aqui está estranho. Mas, Pedro, escreveste alguma coisa da ideia da runa que estavas a ter há bocado? Escreveste? Não escrevi nada. Eu estou ainda a pensar como é que nós haveríamos de fazer algo desse género, mas a questão de subir e descer a linha d'água pode ser um bocadinho problemática, só no sentido em que depois temos de estar a trocar collidas. Ou seja, problemática não porque a técnica
de fazer isto ou de programar isto seja difícil. Problemática no sentido em que dá muito trabalho, são pequenos passos que dão trabalho e mais coisas que temos que programar, etc. Estás-te a referir aqui? Aquilo que eu estava a dizer há pouco era nós termos, imagina que, mas depois acabava por ser um bocadinho óbvio, mas imagina que uma das ints ou a personagem que tu querias marcar para finalizar o jogo está numa ilha desse mesmo espaço, mas que só tens acesso quando o nível da água desce e revela o terreno que dá para acederes lá. Significava que tínhamos que fazer portanto, um sistema de descer água, trocar colliders. Depois tinha que existir alguma coisa que, obviamente, fizesse descer o nível da água, ou introduzimos um nível ou um trigger de uma coisa meio fantástica que faz descer a água, que acaba por não fazer sentido neste tipo de projeto, ou então teres simplesmente a passagem do tempo fazer descer o nível da água. Mas fazeres com que o jogador tenha que esperar para conseguir chegar a um certo ponto é um bocadinho má prática de design. Pois. Ou seja, esperar é a última coisa que nós queremos como Exatamente. Né? Eu percebo o que é que quer dizer. Também fazê-lo, por exemplo... Eu não estou a tentar imaginar como é que devemos fazer isso. Estou a imaginar o que estás a dizer, compreendo o que estás a dizer, mas não estou a ver uma maneira correta de o fazer. Certo. Porque aqui, uma abordagem muito Nintendo seria do género, eu entrar dentro de uma casa e isso dar trigger para a água baixar, por exemplo, e saíres e olha, ficou de noite. Mas não sei se faria sentido. Foi apenas uma ideia que me surgiu e se calhar é algo para pôr de lado. Não estou a ver uma maneira simples de o fazer, Pedro. Agora, continua o mesmo problema, continua a existir, que é como é que introduzimos as runas a guiarem o jogador até à personagem certa. Se simplificarmos muito, torna-se bastante simples, não é? Segues as runas e vais dar ao sítio que tu queres. Eu já percebi qual é que é o meu problema. Fiz isto mal. Ok. Eu tenho aqui o nível da água e depois tinha outro plano aqui. Eu vou colocar isto aqui, outra cor qualquer, muito rapidamente, que é para podermos ver. Vou dar um material simples. Material azul. Color object. Data viewport. Display. Tenho isto a ir um bocadinho para dentro. Fiz isto sem querer. Estou a fazer. Fiz esta parte de fora, que é este grupo que eu acabei de criar, este vertex grupo que eu acabei de criar. Select. Tenho que o fazer G, Z e um bocadinho para baixo. Fiz um extrude. Então, dissolve edges. E agora, só que já não estão. Pois. Então, não tenho controle nenhum nisto. Como é que eu vou fazer isto agora? Não tenho controle nenhum.
Pois, aqui tem este problema aqui que eu tenho que resolver. Este ponto vai para cima. Este ponto também vai mais para cima. Está muito para baixo. Ok. Pronto, agora tenho a base que eu quero, vou fazer então os montes como deve ser e os caminhos como deve ser e desenhar então o rio que eu quero. Como é que eu vou fazer isto agora? Tenho que fazer aqui, desligar isto, quero apagar as coisas que estão a mais. Este monte pode ficar aqui, ou seja, aquilo que eu queria fazer antes era ter a base para depois colocar coisas extra aqui a sair, okay? Porque assim consigo pôr rochas e pedras e ter muito mais volume e muito mais ritmo aqui na nossa cena. Para isso vou fazer scale e trazê-lo aqui para cima um bocadinho. Scale só no Z. Ok, vou dar mais uma pequena ideia para vocês também perceberem a questão do marco geodésico e porque é que este tipo de coisas resulta, neste caso no Baker. Porque é que é colocado ali em cima, para além da árvore, porque é que é colocado aquele espaço que está ali? Obviamente porque vocês veem que, ou aquela estrutura de madeira, obviamente porque vocês veem que isto era uma ponte, ou é uma ponte que colapsou, ou melhor, e porque se vocês tiverem uma estrutura feita pelo homem num determinado sítio do vosso mapa que vocês ainda não acederam, ficam automaticamente e sem pensar nisso com a informação que aquele espaço é um espaço em que eu vou poder explorar mais à frente no jogo. E isso pode também significar que é um espaço de interesse para vocês explorarem. Porque se eu não tivesse nada construído por humanos num determinado sítio, é mais difícil para nós sabermos ou percebermos se eu posso estar ali em cima ou não. É óbvio que depois é complementada essa ideia através dos caminhos e vocês veem que existe um caminho que vai ali para cima. Mas se estivéssemos muito, muito longe ou víssemos algo nesta perspectiva, por exemplo, e não tivéssemos acesso a mais nada, só o facto de termos isto aqui já me diz que eu posso ir àquele sítio, especificamente. O mesmo devem evitar quando não querem dar esta informação ao jogador. Ou seja, se colocarem ali alguma coisa que mostre que humanos já lá estiveram, humanos ou a civilização que está relacionada com o vosso jogo especificamente. Se tem ali algo que é feito artificialmente e não querem que o jogador lá vá, então se calhar é boa ideia não colocarem, porque a não ser que seja algo que dá informação direta e que não dá vontade do jogador explorar. Porque se colocarem algo deste género e depois não deixarem o jogador lá ir, só cria frustração no jogador, porque provavelmente ele vai querer, vai tentar explorar e depois imaginemos que eu chegava aqui e tinha uma parede à minha frente. Ora bolas, então não posso ir lá ver o que era aquilo. Acaba por ser frustrante e não é boa prática de level design. Sempre que tem alguma coisa artificial, deem acesso ao jogador. Se querem mostrar ao jogador que ele deve ir ali, se calhar é uma boa ideia utilizarem então um marco construído.
Tá Então, bom? vou fazer o rio. Esta parte aqui está suja, ainda estou a fazer aqui um clean-up aqui meio estranho aqui do nosso modelo. Certo. Aqui estas zonas aqui vão ser problemáticas, por isso eu queria se calhar selecionar isto tudo. Para isso eu vou selecionar esta zona toda, vou apagar, delete, faces, e vou tentar fazer agora um fill desta zona toda, de uma maneira um bocadinho mais útil. Para isso vou fazer W outra vez para selecionar isto, com a tecla 2, estes dois F, estes dois F, e agora se eu clicar aqui e fizer F, 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 ele preenche-me isto tudo, mas está demasiado estranho. Então com a tecla K vou desenhar aqui uns cortes e posso tentar fazer sempre aqui uma espécie de uma quebra de ritmo, e posso sempre selecionar estas zonas e tentar suavizá-las também. Seja, Ok, dúvidas e sugestões daquilo que temos estado a fazer. Também se tiverem alguma ideia de algo que acham que funcionaria bem no projeto, estejam à vontade de dar as vossas ideias. Desculpa, Pedro, interrompi-te. Não, força, ainda bem. Eu estou a ver qual é que é a maneira mais interessante de suavizar estas zonas todas e manter o controle também. Porque a ideia, eu sei que é muito giro fazer isto tudo de uma maneira automática, utilizarmos os terrenos do Unity e tudo automático, mas depois não tem controle nenhum. E eu quero ter controle exatamente daquilo que estou a fazer. E isto devia ser também a vossa prioridade. A prioridade como level designers é evitar, por exemplo, ter aqui este ponto, que está aqui, este ponto, como modeladores vai-vos dar dores de cabeça, porque tem aqui informação esticada, aqui tem depois tudo a converger para um espaço apenas. Eu se calhar apagava isto, delete aqui, faces, e selecionaria outra vez este espaço e fazia F, e depois Ctrl T para triangular, e agora fica uma coisa um bocadinho mais aberta. Mesmo assim está aqui muito estranha. Eu se calhar posso ligar este com aquele, mas se ligar este com este, se ligar este ponto com este J, agora estou a criar a mesma coisa, estou a criar o mesmo problema, estou a criar este ponto cheio de coisas. O que é que eu posso fazer também? Posso fazer poke destes vértices. Só que eu já não lembro. Está aqui, poke faces. Posso fazer o poke das faces. Ou seja, selecionar estas faces e fazer poke faces. Só que isto depois dá-me outros problemas. Não é bem isto que eu queria. Por isso, fazer à mão é sempre melhor do que deixar que o programa faça tudo. Utilizar o decimate é muito giro, mas depois gera problemas, não é? Gera problemas, não. Não nos dá tanto controle, é mais por aí. Não nos dá tanto controle no nosso modelo. E eu gosto de ter controle total. Gosto de selecionar estas zonas todas, de selecionar isto e fazer ter algo que faça sentido. Se eu clicar aqui na tecla 0 e sair daqui agora, vocês podem ver que o caminho que nós estamos a dar logo no início vai dar este caminho. Então eu preciso fazer o rio, e o rio eu quero que seja do nível da água do mar. Temos aqui isto aqui, que é este caminho que está aqui, que é o espaço, que é o rio que eu quero fazer, não é? Então eu vou pegar no rio e vou tentar fazer um boolean, ver o que acontece. Ou então, o que eu posso fazer? Posso fazer um knife project disto. Não, é mais fácil fazer um boolean, que é mais tranquilo.
baixo, Z, Alt S. Ok. Vamos ver como é que isto fica com um boolean. Vamos selecionar este mais este. Pois não vai ficar bem. Isto não vai dar, vai dar asneira. Então, vou selecionar este ponto. Vou selecionar este ponto, não, vou selecionar esta parte toda aqui de baixo. Com o Select Box. G, Z. Vou fazer isto um bocadinho mais abaixo. Agora, o que acontece se eu tentar fazer um boolean deste com este? G, Shift Z. Assim. Mas aqui, antes de fazer boolean eu gosto de salvar sempre. File save. Ok. Modifiers, boolean, selecionar o objeto que eu quero fazer boolean e esconder o objeto que eu tenho selecionado agora. E já está. Agora tenho que aplicar isto, apply, selecionar estas faces todas, aqui select shortest path, não vai dar este shortest path, vai dar um caminho extra esquisito. Como é que eu seleciono agora este corte que eu acabei de fazer? Para mim a seleção é sempre das coisas mais tramadas. Então, M, não, este aqui, M at center, este aqui também é M at center. Tenho que limpar um bocadinho esta parte que está aqui. E para o fazer vou selecionar isto. Selecionar isto tudo. Vou triangular estas faces também, Ctrl T. E agora Alt J, que é para fazer passar isto para quadros, mas não dá, não sei porquê. Ou dá, fez. Não fez não, está tudo triangulado à mesma, não sei porquê, mas pronto. Mas eu acho mais fácil é selecionar tudo. Diz, Pedro. Ia dizer que já passamos um bocadinho de hora. Entretanto, amanhã era suposto darmos continuidade ao projeto, ou melhor, eu dar continuidade ao projeto de Level Design e World Building que tínhamos feito inicialmente, mas entretanto tive aquele problema no último webinar com o terreno também, e assim se calhar aproveitamos para dar continuidade a este projeto. Eu também começo a fazer uns testes de texturização, mostrar como é que se fazem umas texturas assim em estilo PS1, e acho que vamos aproveitar o webinar da manhã às 7 então para continuar neste projeto. Qualquer sugestão ou qualquer dúvida que vocês tenham, utilizem agora estes próximos 5 minutos para ajudar. Enquanto o Dr. Pedro Nogueira batalha com os vértices e com as edges. Então, SZ0, Enter, tinha o nome bloco desligado, e agora vamos sair de este modo. SZ0, pronto, ups,
SZ0 e agora GZ e vai ficar aqui mais ou menos Z e Alt S. Pronto, era isto que eu queria fazer. E agora já tenho aqui um rio mais ou menos definido. Estes pequenos pormenores aqui são engraçados, mas tenho que os resolver. Não, só vão estragar tudo. Certo. Até porque o mar e o riacho vão ter que ser duas meshes diferentes para conseguirmos aplicar dois materiais diferentes. Um para o riacho, que corre um bocadinho de água, e depois o mar, que é um bocadinho mais estático. Vamos ver também como é que depois se faz a transição de um para o outro. Não vai ser propriamente muito fácil, mas logo se vê. Aqui nesta zona? Certo. Provavelmente vamos ter que adicionar uma terceira mesh, que era como se fazia, salvo erro, que faz um blend. Sim, entre as duas. Deixa-me mostrar muito rapidamente aqui no clip. Agora sou eu que ligo no clip para verem Podes uma tirar coisa um aqui. minutinho. Aqui o eSports Resort. Vejam uma coisa engraçada, que é exatamente isto que nós estamos a falar. Este plano que está aqui, consegues ver, Pedro, também? Consigo. Uma coisa que eu gosto no clip é que dá para mover, com o WASD dá para mover a câmera, mas com o scroll depois podem mudar a camera speed. Então o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de chegar aqui muito perto a isto e perceber a quantidade de planos que eles têm. Neste caso específico, aquilo que o Pedro está a referir está tudo no mesmo plano do mar, mas depois este plano do rio é um plano extra que sai do mar com dois planos extra. Estão a ver? Estão aqui duas texturas, estão aqui dois planos com duas texturas diferentes. Este plano que está aqui, que é o do mar, estão a ver? Outro plano que está aqui em cima e outro plano que está aqui em cima. Isto está aqui cortado por causa do clipping da câmera, não é? Então o que é que está aqui a passar? Temos assim isto. Temos aqui o plano do mar, temos o plano do rio, que é um azul diferente, um plano do rio que faz isto, e por cima do plano do rio temos outro plano, assim, muito perto, com uma textura diferente. E esta textura que está aqui em cima, é apenas uma textura branca com um alfa, igual ao que está aqui em baixo. Ou seja, isto está aqui em baixo é uma textura opaca, é azul com um bocadinho de azul claro, e o que está aqui por cima é branco com um alfa. E os dois dão este efeito de, parece que são duas coisas separadas a mexer. Exatamente. Neste caso específico isto é a Wii, não é bem PlayStation, mas é PlayStation. Sim, mas as técnicas continuam a ser um bocadinho rudimentares, ainda não havia depth fades e coisas do género, cálculos que vão buscar texturas alfa para a câmera, portanto, e render passos diferentes, e é tudo umas técnicas um bocadinho rudimentares, mas que acabam por funcionar muito bem e que traziam a parte mais criativa também ao desenvolvimento de jogos. Nós vamos utilizar técnicas desse género. Acho que por agora damos este webinar por encerrado, Pedro. Não sei se queres dizer mais alguma coisa relativamente ao cenário. Não, eu queria só ter a certeza que isto fica exatamente como eu quero, por isso é que eu estou a demorar mais tempo, porque eu não me interessa se as coisas ficam bonitas rápido. Não é isso que eu quero dizer. Não me interessa que as coisas sejam feitas rapidamente da maneira mais eficaz. E tu vejo muitas vezes a fazer isso. Eu vou batalhar com as coisas e tu a pensar: epá, eu acho que era capaz de fazer isto muito mais rápido naquele programa X. Isso não me interessa nada. O que me interessa é que fique bem feito.
Ok? E se demorar um bocadinho mais tempo, olha, demora, paciência, é assim. Sim. Claro que sim. Por isso é que vamos aproveitando estes webinars também para ir falando das temáticas que já tínhamos agendado e continuar também a trabalhar no projeto ao mesmo tempo, dando um exemplo prático de como é que vocês podem aplicar aquilo que nós falamos nos webinars diretamente depois no vosso trabalho. Neste caso em específico é a criação de terrenos, mas ao longo de algum dos próximos webinars em que estivermos a trabalhar no projeto, vamos também falar de construção de shaders, efeitos e esse tipo de coisas que também são importantes para a criação de jogos. Claro. Pronto, então assim sendo, despedimos de vocês, até amanhã às 19 horas, não se esqueçam de comparecer. E vamos então dar continuidade a isto e já vamos passar para a criação de alguns materiais, alguns testes, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Provavelmente enquanto o Pedro continua a criar o terreno, eu já vou pegar numa versão muito inicial deste terreno e começar a brincar um bocadinho com os materiais. Tá bom? Então, até à próxima, que é já amanhã. Bom estudo. Até amanhã. Bom estudo a todos.